7º ano, tudo bem com vocês? Prontos, preparados para a nossa 13ª aula de língua portuguesa? Sou a professora Kelly Guimarães e sigo com vocês nas teleaulas de língua portuguesa e PPT. E qual é o assunto que nós vamos trabalhar nessa teleaula de hoje? Quais são os objetos de conhecimento? Hoje nós vamos trabalhar resenha crítica, modos e tempos verbais. E a resenha crítica vai ser em cima do quê? Do livro que vocês já leram de Pedro Bandeira, da série Os Caras, a Droga da Obediência. Então vamos conhecer um pouquinho mais dessa história. Na tela, por favor. A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. Título. Qual é o título da obra? A Droga da Obediência. Autor, Pedro Bandeira. Editora, Moderna. Ano, 1984. Páginas, 190. Vamos lá para o resumo? A Droga da Obediência é uma história que se passa no Colégio Elite, situado na cidade de São Paulo. Era especial. A organização daquele colégio era invejável, porque tudo que era decidido dentro da escola envolvia não apenas os professores, mas os alunos também. O representante dos alunos era Miguel, garoto inteligente e esperto, mas que escondia um segredo que apenas ele e mais 3 amigos, Calu, Crânio e Magre, conheciam. Eles eram os caras. O grupo dos caras se reunia sempre que havia algum problema a ser resolvido. Calu era mestre na arte de representar. Crânio era uma das mentes mais brilhantes e inteligentes da escola. E Magre, uma excelente atleta. Próximo. Naquele dia, se reuniram num esconderijo para discutir sobre o que estava acontecendo nos últimos meses. Alunos de várias escolas estavam sendo sequestrados e eles temiam que o Colégio Elite fosse o próximo. Enquanto discutiam, um barulho os interrompeu, assustando-os, pois ninguém mais sabia da existência daquele local, apenas os caras. Da entrada do esconderijo surgiu Chumbinho, que revelou ao grupo que os observava há um tempo e que queria fazer parte dele, sem conseguir evitar que ele continuasse no local. Aceitaram Chumbinho no grupo e continuaram a reunião. O objetivo era descobrir quem estava cometendo aqueles crimes e evitar que acontecesse o mesmo no Colégio Elite. Cada um dos caras tinha uma pista para seguir e assim começaram a reunir todas as informações possíveis para descobrir quem estava por trás dos sequestros. Porém, mal sabiam os caras que naquele momento Chumbinho estava sendo sequestrado pelos bandidos. Induzido a tomar uma pílula, Chumbinho fingiu experimentar a droga para que pudesse ser levado e tentar descobrir onde estavam os alunos sequestrados. Descobriu que a droga que estava sendo dada a ele também era dada a todos os alunos levados. Essa era a droga da obediência, que deixava todos que a consumiam sem reação, sem vontade própria, apenas obedecendo os comandos de qualquer pessoa. Mesmo estando preso dentro do laboratório onde o Dr. QI realizava experiências com os alunos sequestrados e sob o efeito da droga da obediência. Chumbinho conseguiu se comunicar com os caras para dar novas pistas de onde encontrar todos que foram sequestrados. O que eles não contavam era com um pequeno deslize que cometeram, que deixou todos à mercê do Dr. QI e da droga da obediência. Quais foram as minhas conclusões? Esse livro da série Os Caras foi escrito por Pedro Bandeira. Em que ano? Em 1984. Para o público adolescente, foi destinado para o público adolescente. Mesmo sendo destinado ao público jovem, o livro envolve o leitor com toda a trama e desfecho da história, fazendo com que o texto seja atraente até para o leitor adulto. Então, tanto jovens e adultos gostam o quê? Desta obra de Pedro Bandeira. Está longe de ser um conto de fadas, mas também não é uma história de terror. A escrita é leve, bem desenvolvida, é muito fácil se envolver com os personagens e pelo texto ser dinâmico, é possível ler sem se sentir desestimulado e continuar a leitura.
É um livro bem pequeno, com 190 páginas, mas a história é cheia de reviravoltas e com suspense. O livro traz uma reflexão sobre a obediência. Será que de fato é melhor que os adolescentes sejam máquinas que apenas obedecem e não têm opinião própria, ou sejam capazes de decidir por si mesmos o que fazer em suas vidas, apenas para que passem a ouvir mais os adultos e deixem de ser tão desobedientes? Para alguns, essa seria uma solução fácil e eficaz de controlar comportamentos agressivos dos adolescentes, mas impossibilitaria que eles vivam a própria vida. É claro que seria uma completa loucura desenvolver e aplicar uma droga da obediência, mas o que a história quis transmitir é exatamente a importância de jovens terem o quê? Opinião própria e desenvolverem seu senso crítico. Somente um louco como o Dr. QI poderia encarar a droga da obediência como uma solução viável para resolver o mau comportamento dos jovens. Mas será que hoje não temos essa droga já aplicada em nossa sociedade? Não através de uma droga, mas por outro meio. Fica essa pergunta como uma forma de reflexão. Além da droga da obediência, Pedro Bandeira ainda escreveu mais 5 livros. Quais foram eles? O Pântano de Sangue, Anjo da Morte, A Droga do Amor, Droga de Americana e A Droga da Amizade. Foram essas outras obras que seguem também o quê? A série de Os Caras. Este livro é ótimo para leitores ainda jovens, crianças e adolescentes. Mas se você é adulto, também gostará da história devido ao desenvolvimento da história. E você, já leu A Droga da Obediência? Se já, nos conte o que achou, pois foi indicação nas nossas teleaulas, que vocês lessem o livro. Qual foi a sua experiência com essa história, cheia de suspense e aventura? Então, alunos, gostaram do livro? Pois foi um livro indicado nas nossas teleaulas, o livro A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. Agora, tudo que eu vou trabalhar nessa aula está no seu roteiro de estudos. Nós vamos às questões envolvendo essa resenha crítica, tá bom? Lápis, caneta, borracha para as seguintes questões. Vamos lá. Segundo o texto, a organização do colégio elite era invejável por quê? Por que a escola era invejável? Aí tem as questões lá, A, B, C, as letras, A, B, C e D. Vocês iriam marcar a opção correta. Era invejável por quê? Porque tanto os professores quanto os alunos, eles decidiam as coisas da escola, Tudo era decidido dentro da escola, tudo que era decidido dentro da escola envolvia quem? Não apenas os professores, mas os alunos também. Então a questão correta é a letra B, lá do seu roteiro de estudo. Vamos para a próxima questão. Quais são as características dos personagens Miguel, Calu, Crânio e Magre? Vocês perceberam que quando eu li a resenha crítica, lá apresentaram algumas descrições dos personagens, Miguel, Calu, Crânio e Magre. Vocês podem voltar para mim na tela, por favor, onde aparecem as características dos personagens? Então, aqui fala, o representante dos alunos era Miguel. Como é que era a característica do Miguel? Miguel era um aluno inteligente, Escondia um segredo, era o garoto inteligente e esperto, mas que escondia um segredo. Amigos, Calu e Crânio conheciam eles eram os caras. Os grupos dos caras se reuniam sempre que havia algum problema a ser resolvido. Calu era mestre na arte de quê? De representar. Já Calu era mestre na arte de representar. Crânio era uma das mentes mais brilhantes da escola, inteligentes da escola. E Magre era o quê? Um excelente atleta. Então aí, alunos, estão as descrições dos personagens. Miguel, Calu, Crânio e Magre. Próxima questão. Por que o grupo de Os Caras se reunia com frequência? Porque sempre quando eles tinham que decidir alguma coisa, alguma coisa importante, eles se reuniam. Sempre se reuniam para decidir algo importante.
também está no texto. Ok, alunos? Quanto às características do gênero, o texto de Thaisa Ferreira Dias, que foi que escreveu a resenha, é uma o quê? É uma reportagem, uma notícia, é uma crônica, é uma resenha crítica? Que tipo de texto é? É uma resenha? É uma resenha crítica. Ok? Próxima questão. Qual é o objeto cultural apreciado por Thaisa? O que ela apreciou? Ela apreciou um filme? O que foi? Um cartaz? Um livro? Ela fez a apreciação do livro de Pedro Bandeira, A Droga da Obediência. Então, o objeto cultural apreciado foi o quê? Foi um livro. Compreendido? Então, nós fizemos a leitura da resenha crítica do livro de Pedro Bandeira, conhecemos um pouco mais da história, fizemos algumas questões, respondemos algumas questões. Agora nós vamos conhecer o que é esse gênero resenha crítica. O que ele é? Resenha crítica é um texto de natureza o quê? Informativa, argumentativa. A pessoa informa e argumenta lá no seu texto, que apresenta a descrição e análise de outras produções textuais ou não textuais. Em uma resenha crítica encontramos o quê? O resumo, as informações sobre o contexto lá da história, de produção da obra, dados de divulgação e a avaliação, a interpretação do autor da resenha ou de outras pessoas, o que confere criticidade à sua resenha. Então, o que é uma resenha, alunos? É um texto de natureza o quê? Informativa, argumentativa. Ok? Dentro da resenha contém o quê? O resumo, produção da obra, autor da resenha, todos os detalhes daquela obra. Então, depois desse estudo sobre resenha crítica, respondemos algumas questões, conhecemos mais sobre a obra de Pedro Bandeira, A Droga da Obediência. Nós vamos agora estudar os modos e tempos verbais. Na tela para mim, por favor, modos e tempos verbais. Então, verbos. O que são verbos? O que eles exprimem, alunos? São palavras que exprimem o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Além da Droga da Obediência, Pedro Bandeira ainda escreveu mais 5 livros da série Os Caras. Pedro Bandeira praticou qual ação? Aqui no quadro para mim, por favor. Pedro Bandeira é uma frase que está aí na cartela, que diz: Pedro Bandeira escreveu, além da obra A Droga da Obediência, mais 5 livros da série Os Caras. Qual foi a ação praticada pelo Pedro Bandeira? A ação de quê? De escrever. Ele praticou a ação de escrever. Próximo. Locução verbal. O que é uma locução verbal? É a expressão apresenta 2 ou mais verbos. Né? O primeiro verbo é o verbo auxiliar e o próximo é o verbo principal. Somente um louco como o Dr. QI poderia encarar. Então, eu tenho 2 verbos aí, poderia encarar. O primeiro verbo é o quê? Verbo auxiliar e o próximo é o verbo principal. Então, locução verbal, junção de 2 verbos. O primeiro sendo auxiliar e o próximo sendo o principal. Modo, eu tenho 3 tipos de modo: o indicativo, subjuntivo e o imperativo. O que é cada um deles? O indicativo indica uma certeza, uma realidade. Esse livro da série Os Caras foi escrito. Indicou o quê? Indicou uma certeza. Ele foi escrito por Pedro Bandeira, modo indicativo. E o subjuntivo indica uma possibilidade, uma dúvida. Tivesse sido, indica o que aí? Uma possibilidade, né? Modo imperativo indica uma ordem, um pedido, um conselho. Faça a leitura do livro. Esse faça está indicando o quê? Um modo imperativo, uma ordem. E a flexão dos verbos? Eu tenho 3 tipos de flexões: presente, pretérito. O pretérito pode ser o quê? Se divide em perfeito e mais que perfeito e imperfeito. E o futuro, que pode ser dividido também em futuro do presente e futuro do pretérito. Temos 3 conjugações também. Primeira conjugação, ar. Segunda conjugação, e terceira conjugação, ir. Nadar,
correr e sorrir. Então, eu tenho 3 conjugações no infinitivo aí, ar, e ir. Segue os exemplos. Alunos de várias escolas estavam sendo sequestrados. Esses estavam sendo verbo que? No presente. Alunos de várias escolas são sequestrados. Presente também. E alunos de várias escolas foram sequestrados. Indicou o quê? Pretérito. Ok, alunos? Então vamos lá para o mapa mental da nossa aula. O que nós trabalhamos hoje? Falamos sobre resenha crítica, conhecemos mais do livro A Droga da Obediência e falamos sobre modos e tempos verbais. Se quiserem saber mais sobre o assunto, é só acessar nossa plataforma Palmas Homeschool e nosso canal do YouTube. Abraço virtual e até a próxima teleaula de língua portuguesa.